Em 2018, analisamos que temas receberam prioridade e que temas foram deixados de lado nas sabatinas do Jornal Nacional. As escolhas editoriais fazem revelações importantes sobre o jornalismo praticado no Brasil e também sobre nosso delicado contexto político. Para você aí que não tá muito por dentro aí da história da política ou da comunicação no Brasil, eu te digo, hein, essa coisa de sabatina no Jornal Nacional pode parecer uma tradição, olhando agora, mas pô, é uma coisa super recente, cara. Vem de 2002, tá? 20 anos só. É pouco, é pouco. E de 2002 para cá, esse troço foi crescendo muito, assim. No começo acho que era 10 minutos, entendeu? Daí 20 minutos. Nesse ano estamos com 40 minutos de sabatina, né? Em 2018, a gente fez uma análise assim, né, Ana, muito detalhada das sabatinas. Eu acho que a capa do vídeo em que essas análises estão presentes está aparecendo aí para vocês. Então foi publicado em agosto de 2018, você pode ver se você quiser. Aqui eu vou relembrar um trechinho, porque isso vai nos ajudar a encaminhar essa conversa, a compreender direitinho para que uma sabatina serve, como é que ela deve ser. Naquela ocasião, em 2018, o que nós fizemos foi esquadrinhar, entrevista por entrevista, para ver quanto tempo tinha sido dedicado a que tema, né? E aí vem algumas descobertas assim interessantes. Tipo, ameaça à democracia é um tema que só aparece com o Bolsonaro, entendeu? Homofobia é um tema que só aparece com o Bolsonaro. Com o Meirelles tem mais tempo para falar de economia. Com uma Marina Silva tem mais tempo para falar de meio ambiente. Então, o que o candidato já ajuda a definir o que a sabatina vai ser, né? No vídeo que eu mostrei, vou mostrar de novo. No vídeo que eu mostrei, a gente analisa todas as sabatinas daquela eleição. Todas, né? Hoje, eu vou mostrar o trechinho que a gente analisou só do Bolsonaro, pra vocês entenderem, porque nós vamos fazer isso nesse ano também. Olha lá. O candidato do PSL tem uma pergunta de abertura muito semelhante. 2018 isso, hein? Como Ciro Gomes, Bolsonaro também é recebido com um questionamento sobre algo que ele diz. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim? Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. E o Brasil caiu nessa. Na política. Sempre integrei o baixo clero em Brasília. Na sequência, algumas contradições foram apontadas. O senhor dispensou o auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília em março desse ano. Sim. O senhor já tinha dito que isso não é ilegal e de fato não é. Mas o que há de novo num candidato que defende a moralidade no uso do dinheiro público, mas que só volta atrás quando é cobrado publicamente? Não, eu fui para um apartamento novo agora porque eu precisava de um espaço maior. O meu apartamento tinha 70 metros quadrados. Nada. Eu sempre fui um parlamentar preocupado com o meu mandato e o meu voto é algo sagrado. Essa questão do auxílio moradia, se todos fazem assim, o senhor faz como todos fazem, o que é de novo nisso? Olha só, eu estava num cubículo em Brasília. E a conversa sobre economia também não foi muito mais amena do que isso. O candidato foi questionado pelo desconhecimento do assunto e pela dependência declarada em relação a Paulo Guedes, que já foi indicado como ministro numa eventual gestão de Bolsonaro. O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém de um subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar? Você tem que confiar nos homens e nas mulheres. Eu às vezes me pergunto, o que o senhor Paulo Guedes viu em mim? O próximo tema colocado em pauta também tem a ver com economia, mas leva o assunto para questões de gênero, que são sempre muito frequentes em todas as entrevistas desse candidato. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que um presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi e li. Não, você ouvi na televisão.
Não tinha reparado a postura corporal dele, né? Inclinado na direção dela, uma coisa meio ameaçadora. Me desculpe, a senhora não ouviu. Foi a partir daqui que a coisa começou a ficar meio pessoal. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. E Renata Vasconcelos não demorou muito para formular uma resposta para essa suposição. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém, e eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. E na tentativa de contrariar a entrevistadora, ele atacou a emissora para a qual ela trabalha. Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. A grana aumentou muito aí no último ano no governo dele, viu? Muito. Cada em assuntos econômicos. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O custo do Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores na condição de candidato à presidência. Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. A pergunta seguinte trouxe a entrevista de volta para as questões de gênero. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor já, inclusive, relacionou pedofilia com homossexualismo. E para justificar as declarações, veio a citação do suposto seminário LGBT infantil e também a tentativa de mostrar um livro. Repito, 9º seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como Kit Gay. Tava esse livro lá, Boni. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso está na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram papéis. Não, mas está aqui o livro, uma prova. O livro é esse aqui, a editora responsável por ele informou que ele já está fora de catálogo. O MEC informa que nunca adotou o livro e a Companhia das Letras, que é a editora responsável pelo material, confirma essa informação. Quando o candidato desistiu de mostrar o livro, aí veio uma nova pergunta, dessa vez sobre segurança pública. Se o bandido lá tá com 7,62 atirando, o policial por lado de cá tem que ter uma .50. Se ele tá com a .50, ele tem que ter um tanque de guerra por lado de cá. A última pergunta foi sobre as chances do Brasil preservar sua democracia num governo do candidato. Em 2018, o seu vice dá uma declaração como essa, dizer que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha... E na resposta, ele fez questão de lembrar do apoio que as organizações Globo deram à ditadura militar. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É a história. Nós aqui, tenho certeza. Eu não falo para a mesa o candidato à presidência da República. Já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado. Depois disso, veio aquele minuto final com um tema livre. Nós, no Brasil, temos tudo para sermos uma grande nação. Só falta essa união entre nós. Quem comparar essa entrevista com a anterior vai perceber que, apesar... A anterior era do Ciro Gomes, tá? 2018, Bolsonaro foi o segundo, Ciro foi o primeiro entrevistado. Radicalmente diferentes. As questões relacionadas à moralidade na administração pública ocuparam os 4 primeiros minutos. Os 13 minutos seguintes foram dedicados a temas relacionados à economia. A discussão sobre homofobia ocupou 3 minutos da entrevista. Já a resposta sobre segurança pública consumiu 4 minutos do tempo total. Os entrevistadores ainda escolheram usar os últimos 2 minutos
para questionar Bolsonaro sobre a possibilidade de preservar a democracia. Conclusão: diante de Bolsonaro, surgiram mais questionamentos sobre economia e eles ocuparam mais de metade da entrevista. Aqui também aparece o tema da corrupção e da moralidade na gestão pública, que teve bastante destaque na entrevista com Ciro Gomes. Mas, ao contrário da entrevista anterior, aqui vem o tema da homofobia, que não estava dentro da pauta da primeira entrevista. E dá para entender por que não estava, né? Porque quem fala merda homofóbica todo dia é o Bolsonaro, não é o Ciro Gomes. Então a pergunta é feita ao Bolsonaro, e a pergunta é mais ou menos essa, né? Quanta merda homofóbica o senhor disse ao longo dessa campanha? Quer se retratar? Mais ou menos por aí, né? De qualquer forma, tá, Liana, as prioridades da Globo também estão colocadas, tá? Uhum. Também estão colocadas. Alguns daqueles temas são prioridades para eles. É só olhar para o que aparece em todas, ou para o que apareceu em todas as entrevistas de 2018. Vamos com a conclusão aqui da doutora Ana. Olha lá. Quem olhar com atenção para os temas que ocuparam mais tempo ao longo dessa série de 4 entrevistas, vai perceber que o combate à corrupção se destaca. É como se ele fosse reconhecido como prioridade pelos jornalistas responsáveis por formular a pauta e encaminhar as entrevistas. A preferência por esse tema é uma escolha. Você pode achar que é a escolha certa. Você pode até achar que é a escolha errada. Mas você não pode negar que isso é uma escolha consciente, humana. Desemprego, segurança pública e previdência também são temas relevantes e tiveram menos espaço na pauta, para que o debate sobre a corrupção ocupasse 44% de todo o tempo dedicado a essa série de entrevistas. A gente não está criticando a Rede Globo por colocar esse assunto em pauta, longe disso. A gente só precisa evidenciar o fato de que a preferência por esse assunto é uma escolha. Também é importante perceber que a cobrança em cima das práticas moralmente corretas na administração pública, ela entra em conflito direto com uma outra cobrança feita ao longo dessas entrevistas, que é a cobrança por governabilidade. Pô, isso é interessante, hein? Isso é interessante. Não é uma contradição para vocês? Não é uma contradição? Uhum. Funciona assim. Os candidatos são cobrados quando fazem alianças com partidos que têm investigados e réus nos seus quadros. E, ao mesmo tempo, os candidatos são cobrados quando não fazem alianças suficientes para ter maioria no legislativo e conseguir governar. Não é fácil lidar com essa contradição, que tem muito mais a ver com o sistema político brasileiro do que com o jornalismo da TV Globo. No fim das contas, a conclusão é a mesma de sempre. A política brasileira é complexa. Tão complexa e tão cheia de contradições que, na real, nem a Globo sabe como é exatamente esse Brasil que queremos. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Esse era o mote das entrevistas de 2018, né? Como será o Brasil que queremos? Era a pergunta poética lá que eles apresentavam aos entrevistados. Mas o que eu quero tirar dali é a constatação, isso é numérico, tá? Porra, a gente ficou esquadrinhando entrevista, anotando, decupando e tirou de lá o cálculo. Pode ir lá fazer a conta que você vai ver. Pega todas as entrevistas de 2018, anota o que foi dito e você vai concluir isso. 44% do tempo das entrevistas, das sabatinas do Jornal Nacional, 44% do tempo foi dedicado a debater corrupção. Por quê? O Brasil tem outros problemas. É uma escolha, tá? Não é assim óbvio que a corrupção é o maior problema do Brasil. Sei lá, em sonegação a gente perde o dobro de dinheiro todo ano. Enfim, mas essa é outra conversa. Ana, por que priorizaram corrupção em 2018? E foi uma boa escolha? Por que priorizaram corrupção em 2018? De onde a gente vinha? De anos ali de insistência nos fundos do Jornal Nacional, naquele aquele cano com dinheiro jorrando. Né? E todo dia, o maior escândalo de corrupção, o PT, o maior escândalo de corrupção, a gente vê os caras repetir isso até hoje, embora a gente tenha tabelas com corrupção por partido, e não é o PT que está lá em cima.
né, de novo, estou dizendo que não há corrupção no governo PT, tô dizendo, não é o maior escândalo de corrupção, nem de longe o maior escândalo de corrupção, mas a gente, né, todo dia escutando a mesma coisa. Lava-jatismo em alta, né, Moro com tudo, prisão do Lula, né, por ali. Então, o tema da corrupção também é, nesse momento, o tema do antipetismo, né? Então, a escolha pelo tema da corrupção como um tema dominante naquelas entrevistas de 2018, ele pauta por tabela muitas outras questões, entre elas, especialmente o antipetismo. Então, ajuda muito, né, o discurso bolsonarista. Ajuda também, logo ali no começo, a gente tem um trechinho selecionado em que está se falando disso. Ajuda também ao Bolsonaro se estabelecer perante o público como um outsider, como um cara antissistema, que, aliás, ele ainda tenta, ele é presidente do país, e ele ainda tenta vender a ideia de que ele é antissistema, contra tudo que está aí. O cara foi político por 30 anos, a família inteira é política, todo mundo lá com seus cargos, mas ele é contra a política, ele é o novo, ele é uma coisa diferente, né? Então, acho que é difícil, para a gente meio óbvio, assim, porque a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? É muito fácil você fingir uma objetividade, né? Mas quando você faz determinados recortes, né, de assunto, de tema, o que entra, o que não entra numa entrevista, você, consciente ou inconscientemente, também determina quais são as tônicas, quais são as interpretações e o sentido que aquilo vai ter, né?